Queridos irmãos e irmãs, pode deixar. Muito boa noite. Que Jesus continue a nos envolver hoje e sempre. Agradecemos o feliz convite do nosso irmão Valentim para estar aqui na casa, que temos um carinho especial, já tivemos aqui outras vezes, nos sentimos muito bem, a gente volta, né? A gente volta. Começaríamos lembrando um poeta português chamado Luís de Camões. Conhecem? Já ouviram falar? Um grande escritor, escreveu um livro chamado Lusíadas. Quem prestou vestibular deve ter se mergulhado nele, não é? Luís de Camões escreveu em 1850 um poema chamado Os Desconcertos do Mundo. E que Camões falava? Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para me espantar, os maus sempre vi nadar num mar de contentamentos. Camões já estava colocando em dúvida a bondade e a maldade no mundo em que o mal parece que prevalece sobre o bem. Isso já em 1850, talvez em 2025, como estamos, esse mal seja ainda mais acentuado, não é? Reduzindo as nossas decepções ou aumentando elas na gravidade que pode existir. O certo é que, meus irmãos, que nós sempre estamos pensando no mal como sendo um termômetro para a evolução da Terra, quando na verdade devemos trazer outros elementos para analisar, porque da forma como está, realmente fica difícil falar que a Terra um dia será mundo regenerador. Com tanta maldade, com tanta criminalidade, com tanta fake news, enfim, com tantas deliberações do mal, fica difícil acreditar que o bem irá prevalecer. Mas a visão nossa está um pouco turva, um pouco assombreada, um pouco equivocada, porque é necessário analisar através da doutrina espírita toda a evolução do globo terrestre e qual a finalidade que ele vem nos trazer, para entender o estágio que está passando a Terra e a futura situação da Terra em anos futuros, né? E vamos lá então, perguntando a Allan Kardec, ele já nos deixou claro isso, lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, ele vai fazer, intitulado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, não é? Ele vai fazer uma preleção, uma informação e trazer uma classificação para nós. Olha, de acordo com a finalidade e o estágio da população dos orbes diversos do universo, né? Dos planetas habitáveis, nós podemos fazer a seguinte classificação. E começa o codificador. Primeiro, mundos primitivos, onde são habitados por espíritos recém-criados. Lá são ainda, a natureza é bruta e o contato dos animais também, dos homens, também passa semelhante aos animais. Só pensam em si mesmo, porque os espíritos foram recém-criados e estão lá à disposição, não é? Logo em seguida, nessa classificação, temos os mundos de prova e expiação. Nesse, o mal prepondera sobre o bem. A Terra está classificada aqui, mundo de provas e expiações. Seria natural, então, que o mal prevalecesse mais que o bem, pela própria classificação dela. Depois vem os mundos regeneradores, onde o bem começa a superar o mal. Os mundos felizes, onde o bem vigora quase totalmente, e os mundos celestes. Esse sim, só o bem prevalece, só o bem existe. Não é a morada dos espíritos puros. Então veja, nós temos uma longa caminhada a cumprir com a Terra. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Aqui o mal prevalece sobre o bem. É natural que temos toda essa realidade nossa acontecendo, não é isso? Mas prometemos trazer a visão espírita e vamos fazer. E vamos fazer. O que tem na Terra? Não é? Diz lá Santo Agostinho, nesse mesmo capítulo, agora no item 13, 14 e 15, Santo Agostinho vai dizer o seguinte, ó, quem é que está colocado aqui? Como? Ele sabe do Marco? Sabe do Valentim? Sabe de vocês? Não, ele vai trazer a classificação e a origem dos espíritos que estão aqui. Querem ouvir? Sem magoar ninguém? Muito bem. Primeira parte que ele traz seriam os espíritos
embrutecidos, mas já um pouco adiantados. Já receberam um banho, digamos assim, de cultura, de conhecimento lá, mas ainda estão muito presos à natureza, muito presos à condição material. E aí, na Terra, foram reencarnados na condição de silvícolas. São os selvagens, os índios que encontramos aqui, não é? E esses são espíritos que já estão andando, caminhando, mas estão na Terra aqui. Estão muito presos ainda à natureza e às condições que ela pode oferecer. Por isso, então, vivem sobre e com a natureza, não é? Caçam, pescam, se alimentam e vivem ali com os efeitos que ela pode prover. Um grupo de pessoas, e aí, de espíritos, né? E aí bem mais numeroso, são os espíritos que vêm de planetas mais evoluídos que a Terra. Olha que interessante, mas estão aqui. Se está evoluído, por que na Terra, né? Por que eles saíram de lá e estão aqui na Terra? Muito bem, na pedagogia divina foi o seguinte: o planeta começa a evoluir, chega uma condição que existem espíritos que atrapalham estar lá. Estão tão vinculados ao mal, tão vinculados à baderna, digamos assim, que evitam que o planeta possa evoluir totalmente. Deus não exclui ninguém. Se fosse nós, ser humano, taca numa penitenciária e deixa lá, não é? Não, Deus não. A pedagogia divina quer que todo mundo possa ter oportunidade. O que acontece então? Esses espíritos são retirados. São retirados desses planetas mais evoluídos e vão para onde? Para planetas menos evoluídos, né? Com planetas como a Terra, como mundos primitivos, talvez. E esses espíritos em contato com o desenvolvimento da sua inteligência, em contato com o mundo ainda embrutecido como a Terra, quando eles vieram, realmente causam um choque muito grande, porque eles tinham tudo no lugar que estava, e agora não tem quase nada no lugar que estão. Essa é a forma de educação pedagógica para que o espírito possa valorizar a oportunidade da reencarnação e se melhorar. Enquanto isso, eles se melhoram, pela inteligência, pela evolução tecnológica que possuem, ele acaba ajudando os espíritos mais atrasados que estão perto dele. Isso foi o que aconteceu na Terra e que acontece ainda, não é? As primeiras civilizações da Terra, né? Os Incas, os Maias, né? Os egípcios, tinham inteligências fantásticas, né? Quem gosta de matemática aí, tem aquela letrinha π, não é? Quem é que foi? 3,1416. Quem é que inventou isso daí? Foram os egípcios, fizeram essa conta aí, calcularam, e até agora, com todos os maquinários científicos, ninguém conseguiu chegar e encontrar uma diferença nesse número. E graças a ele conseguimos fazer geometricamente outros cálculos tão importantes. Quem trouxe essa tecnologia? Senão espíritos que já aplicavam em planetas mais evoluídos, mas, por serem maus, não puderam lá ficar. Foram degradados para a Terra. Também, tecnologicamente, olha quanto a Terra evolui, não é? E naquele tempo das primeiras gerações, não é isso? Quantas inteligências tinham? Nós estamos falando de Roma, e muitos talvez não possam saber, né? Roma tinha calçamento, Roma tinha distribuição de águas subterrâneas. Nós temos muito pouco conhecimento desse império tão grandioso. Da onde vieram os romanos? Senão de planetas mais evoluídos, com toda essa tecnologia a trazer aqui. E a Grécia, na cultura, onde aprenderam isso? Que o homem aqui não conseguia entender e só fazia desenhos em cavernas, desenhos bem rudimentares. Onde que apresentou toda essa cultura? Da escultura, das artes, da pintura? A Grécia, com a sua forma de governo, onde que aprendemos isso? Devido a espíritos que estiveram em planetas mais evoluídos e vieram na Terra. Trouxeram conhecimento e aí também trouxeram a sua bagagem do mal, né? Por isso que aprendemos, e ensinaram e fizeram mal na Terra também, né? Bom, estamos aqui. E tem mais um outro componente na Terra, que somos espíritos que já estiveram nela, cometeram muitas atrocidades, muitos erros, e voltam, pela misericórdia divina, a reencarnar na própria Terra. Também, por ser tão atrasados moralmente, estão mais vinculados ao mal do que ao bem, porque erraram. Trocando em miúdos, vocês viram que timinho que nós estamos aí, gente? Um time nada bom, nada mal, né?
É evidente, com essa composição toda, o que pode acontecer na Terra é isso que nós estamos vendo já de algum tempo, não é? Crime, fake news, ataques, guerras e por aí afora. Porque o mal ainda persiste na Terra, como persiste na mente e no coração dos espíritos que estão aqui vinculados na Terra, dentro, ou seja, encarnados, e fora, na condição de desencarnados. Todos são conhecedores, mas vamos repetir, não é isso? Há uma psicosfera em cada planeta em que fica irradiando a vibração que está no seu interior. Os espíritos vinculados a esse padrão vibratório, após o desencarne, continuam vinculados nessas vibrações terrenas. E fica uma simbiose, fica o encarnado e mantendo contato com o desencarnado. Ambos na mesma faixa vibratória. Então, para o planeta mudar, tem que mudar quem? Quem está matriculado nele. Mudando o espírito encarnado de padrão vibratório, de conhecimento e de forma de atuar, ele começa a contagiar aqueles que estão próximos dele, muda-se a sociedade e padrão vibratório mudado, o que acontece com os maus? Não consegue mais ter acesso. Essa é a situação que nós vamos encontrar para melhorar a Terra, não é? Allan Kardec, na questão 784, Lei do Progresso, está lá no livro 3º do Livro dos Espíritos, né? Ele faz uma pergunta, vamos por data de 1857, que foi quando veio o Livro dos Espíritos, 1857, né, ao mundo, né? Em 1857, ela faz a seguinte indagação para o Espírito de Verdade: grande amigo espiritual, você fala em progresso, mas nós estamos vendo, e ele estava vendo já nessa data, hein? Estamos vendo aqui o mal ser muito maior que o bem. Nós estamos vendo pessoas más serem maior número que as boas. É possível admitir que a Terra está evoluindo? Então veja, você pega a máquina fotográfica, fotografa a sociedade, olha quantos crimes tem aqui. Não posso falar para você que a Terra está evoluindo com tantas desgraças. Se você pegar os jornais aí sobre tudo aqueles sensacionalistas, né? Ou ir no site deles, você pega uma série de crimes daquele dia. Se você vê isso daí, como é que você pode falar que a Terra está melhorando? Não é? Como é que pode falar? Evidentemente, a imprensa coloca uma notícia que realmente sensibiliza os nossos olhos, né? Que há a desgraça, que há a dor, que há o sofrimento, que há a catástrofe, não é isso? Existem muitos invisíveis que estão fazendo a sua parte, fazendo o melhor que pode. Vamos lembrar que a irmã Dulce teve que ser primeiro, irmã Dulce, que fez uma obra grandiosa na Bahia, ela foi reconhecida primeiro fora do país, para depois ser reconhecida dentro do país. Madre Teresa de Calcutá era invisível até o hospital sair, o hospital ser criado. Nós temos muitas pessoas no Brasil que nós conhecemos, pessoas maravilhosas, que ninguém tem um espaço de uma linha para falar dela, né? Ela está fazendo a parte deles. Então nós temos que dar uma diferenciação também, porque a imprensa e a notícia que circula não levam todas as notícias, leva apenas aquela que sensibiliza mais a pessoa, que é, infelizmente, a desgraça, a catástrofe, a dor, o crime. Nunca é as coisas boas, né? Nunca é as coisas boas. Mas em 1857 está na mesma situação que aqui. Allan Kardec indaga, mas olha, você acha ainda que está evoluindo? Olha a resposta do Espírito, direta, né? Como sempre, o Espírito de Verdade é direto, para não dar margem à dúvida. Enganas-te. Analisa o conjunto como um todo, e você verá que dia a dia eles lutam para se tornar um pouco melhor. Por que isso? Porque eles estão cansados do mal. Essa pergunta, essa resposta não se enche de alegria. Espera um pouquinho, quer dizer então que mesmo as pessoas que fazem o mal, elas estão melhorando? Sim. Dia a dia elas estão pensando diferente. Cai a consciência e fala, por que eu fiz aquilo? Vamos reduzir uma situação dessa, não vou mais fazer aquilo. Nós estamos querendo questionar nossas condutas, e isso é o primeiro passo para a mudança de comportamento. E acontece conosco, não é? Geralmente é no final do ano, ou no comecinho do ano, né? Vai até o ano novo, depois da transportadora, né? Porque o ano novo traga saúde, traga paz,
Ano novo não traz. Quem faz somos nós. Nós fazemos o exame falando assim, olha, este ano eu quero comprar um carro, quero fazer isso aqui, tá bom. O que você quer ser melhor? Ah, eu queria deixar a fofoca de lado. Ah, eu queria parar de criticar meu chefe. Ah, eu queria... E começa a fazer seus votos como sendo uma proposta de acontecimento para a vida que você vai fazer. E nesse sentido, então, já começamos a mudar. No íntimo, nosso interior já defragou, olha, essa conduta sua não está boa. Vamos mudar? E nós começamos a envidar todos os esforços para realizar. Então veja como o Espírito de Verdade falou algo que é uma realidade muito grande, só que nós não nos atemos a essa possibilidade. Dia a dia nós estamos melhorando. Até os acontecimentos da vida nos impõem limites. E esses limites fazem com que nós venhamos a pensar por que não deu certo. Não, por que deu aqui? Porque esse porquê é uma forma de você já questionar a verdade. Pois bem, já Kardec colocou isso, mas note bem, como é que o mundo vai mudar então? Ah, vai mudar pelas forças das suas próprias realidades. Tá bom. Na questão 1018 e 1019, por que essa diferença, né? Algumas traduções para o 1018, porque Allan Kardec, na primeira edição, era 501 pergunta, a segunda, em 1860, foi às 1019, só que deixaram de numerar uma. Então, algumas edições que copiaram fielmente isso daí, vai para 1018. Outras que já consertaram e numeraram aquela questão que estava faltando, 1019. Então, 1018, 1019, procurem lá. Tem uma resposta interessante. É a última questão do Livro dos Espíritos. Fala assim, a Terra, em algum momento, ou algum ano, então, no futuro, poderá vir a ser o reino de Deus? Ora, deixou para fazer na última pergunta. Realmente, a alegria é maior. Nossa, vamos ter esperança, vai mudar aqui? E a resposta do Espírito é condicionante. Falar, sim, quando os encarnados, ou aqueles que estiverem encarnados aqui, passarem a cumprir a lei do amor e respeitar a lei de Deus. Quando começarem a fazer isso, o mundo se muda. A fraternidade e a solidariedade vão tomar conta do mal. Não existirá mais. E aí o planeta começa a vibratoriamente mudar. Mudando o planeta vibratoriamente, os espíritos que estavam na sua psicosfera começam a ser retirados. E aí o planeta Terra tem condição de ser melhor, que será a figura do planeta de regeneração, não é isso? O terceiro estágio da classificação que Allan Kardec propôs. Então nós estamos caminhando para isso, a passos largos. As mudanças que estão ocorrendo no planeta são nesse sentido. Nossa, mas catástrofe, mas isso, mas aquilo. Sim, são necessários alguns ajustes, não é? Na própria crosta terrestre, outros acidentes em que tem levando as pessoas da Terra, pandemias, epidemias, mortes coletivas, acidentes aéreos, catástrofes. Sim, era determinado que assim seja. Então, nós estamos, sim, mudando o globo terrestre. É impossível acreditar que não está havendo uma mudança. Está sim, está sim. E nesse sentido, então, meus irmãos, essa alteração que está ocorrendo tende a ser melhor. E continua o Espírito de Verdade, falando assim, olha, e quando isso começar a acontecer, espíritos mais elevados passarão a reencarnar na Terra. Então veja, aqueles que já são bons na Terra terão a ajuda de outros espíritos mais evoluídos e com ele vem a maior conhecimento, maior, digamos assim, maior atenção para com as leis de Deus, maior forma de vida e o planeta Terra continuará a se evoluindo. Então isso é questão que vai estar programada para o futuro. Não devemos ter dúvida não. Está determinado que todo o planeta vai evoluir, porque a Terra não poderia. Então, nós vamos esperar. A pergunta que nós vamos fazer agora é a seguinte: vamos ficar sentados esperando? Sem fazer nada? Esse é o objetivo da nossa exposição de hoje. Na questão 932 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: olha, por que na Terra, geralmente, os maus superam os bons? Por que na Terra aqueles que fazem o mal superam os bons?
São em maior número, aprontam maiores situações, são mais evidenciados, aparecem na primeira página do jornal. Por que isso acontece? O Espírito de verdade puxa a orelha de todos nós, gente. Todos nós estamos aqui. Por omissão destes, ou seja, por omissão dos bons. E ele fala, os maus são intrigantes, né, e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando eles quiserem, preponderarão, serão maiores. E nós estamos aprendendo isso a duras penas. As pessoas boas, quando encontram alguma situação mal, deixa para lá, vai. Não, deixa de fazer, não, deixa que Deus... Nós estamos sempre deixando, dizendo que a coisa é do outro, que é de Deus, que Jesus vai começar. Não estamos assumindo nenhuma fonte, nenhuma posição, nenhuma atitude, acreditando que não se envolver com essa situação te faz você ficar melhor, quando na realidade não é. É aí a definição de omissão. A omissão é quando você tem condição de realizar alguma coisa e não a faz, e não a realiza. Então, temos que fazer o bem e não o mal. Mas, Marco, começa de novo. O que é bem e o que é mal? Porque nós temos que saber o que é o bem e o que é o mal para poder realizar, não? Questão 630 do Livro dos Espíritos. Que definição podemos dar de bem e mal? Diz o Espírito Verdade. O bem é toda conduta que é de acordo com a lei de Deus. E o mal é toda conduta que é contrário à lei de Deus. Então, se você fizer uma conduta favorável à lei de Deus, é o bem. Fizer contrário à lei de Deus, é o mal. Simples assim, nós conseguimos resolver grande parte do problema. Por quê? Na questão 642, ele vai pegar essa definição e vai falar para nós quais os nossos objetivos. Ele fala o seguinte, olha, o bem e o mal existem, sim, nessas condições que foram colocadas. Agora, só fazer o bem é importante? Perdão, deixar de fazer o mal é importante? Eu tenho o bem e o mal, não faço o mal, já está ótimo para mim? Se eu tenho o bem e o mal, não faço nenhum dos dois, é omissão, não é? Então, a omissão é boa para o espírito encarnado? Resposta do Espírito de Verdade na questão 642. Não. Você tem que fazer o bem no limite das suas forças. Gente, é fazer o bem de acordo com o que nós podemos, não é parado assim, não deu certo, não deu tempo. É encontrar tempo, é fazer oportunidade, ou seja, nós temos que fazer todos os esforços para fazer o bem. Mas por que eu tenho que fazer o bem? Continua, vírgula. Porque você será responsabilizado por todo o mal que ocorrer em razão da sua omissão no bem. Se não fizermos o mal, ótimo. Mas deixarmos de fazer o bem também, péssimo. A conduta dos encarnados na Terra é positiva, ou seja, é de ação, não é de omissão. Nós teremos sempre que fazer a nossa conduta. E em função disso, nós temos que saber o que fazer, não é? E aí entra a questão 932. Não podemos nos omitir. Não podemos fazer a omissão nesse sentido, porque nós estamos permitindo que o mal ocorra, que o mal apareça, que o mal tome as vidas. Se vocês analisarem, meus irmãos, aqui não é crítica nenhuma da pessoa, é uma questão histórica. Se analisarmos um fato, qualquer da nossa vida, nós vamos ver que em algum momento alguém deixou de fazer aquilo que era possível. E o erro aconteceu. Pegar um caso similar aconteceu ontem na minha cidade, sexta-feira, né? O jardineiro foi numa casa ali próximo de casa, né? Abriu ali e não sabia que tinha um cachorrinho lá, e que o cachorrinho sai, né? Bom, o cachorro saiu sem ele ver. E se não fosse uma conhecida daquela região, pegar o cachorrinho e colocar no Facebook lá, a dona, que quando voltou não encontrou o cachorro, ia ficar perdido. De um lado ia ter um cachorrinho sem o afeto e carinho dos seus familiares, e outro, uma família, inclusive com criança, né? Um apego muito grande ao animalzinho. O jardineiro que abriu o portão. Sim, mas ele foi descuidado. Não é isso? Onde estava o cachorrinho? Note, nós temos que procurar sempre evitar as situações que criam dificuldade, criam problemas, e tentar evitar o máximo que elas ocorram.
É por isso que na Terra tem uma profissão muito interessante, né? Engenharia de segurança, técnico de segurança do trabalho. O que é isso? Sim, são profissionais que ficam analisando, estudando a conduta de todas as pessoas, não é? Para evitar acidentes no trabalho. Nós devemos ser técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, também em nossas casas, em nossas vidas. O que eu estou fazendo que pode acontecer? Ou que se eu fizer isso vai acontecer o quê? E analisar para evitar as dificuldades que podem ocorrer. E isso nós estamos agindo bem, cumprindo o que o Espírito de Verdade está aconselhando a cada um de nós. Nós seremos responsabilizados por todo o mal que acontecer em função do bem que nós não praticamos. Ninguém disse que a reencarnação ia ser fácil para cada um de nós, ela é difícil. Nós temos obrigação primária com os nossos familiares, depois no nosso campo de trabalho, né? Quer com nossos superiores, quer com nossos subalternos, também na sociedade de um modo geral. Nós temos vinculações, estamos sim aqui para prestar serviço o melhor possível para evitar o mal. Para evitar o mal. Ah, Marco, mas existem algumas omissões na nossa vida que eu não tenho condição de fazer. Nós trouxemos algumas aqui, 5, né? Para pegar o melhor e exemplificamos qual seria a conduta correta, não é isso? Eu acredito que vocês não tomam nenhuma dessas 5 aqui, viu, gente? É a pessoa que não veio hoje aqui que precisaria ouvir, né? Mas tudo bem. Vamos lá, olha. A primeira dela, eu não vou chamar a atenção de ninguém, eu não vou orientar, eu não vou falar para ninguém, por quê? Por problemas financeiros, ele é rico, meu chefe, né? Por problemas econômicos, eu não tenho condição de falar isso. Por problemas sociais, mas ele é muito amigo do meu filho, né? Ele é um parente legal. Por problemas de comunidade em geral, não, mas ele frequenta a mesma casa espírita do que eu. Veja, nós estamos nos omitindo pela condição social, econômica, financeira ou comum que existe na sociedade. É uma medida correta? Vamos pegar a casa espírita, porque acho que aí bate mais próximo de nós, né? Em 2005, Divaldo Pereira Franco fazia um seminário sobre esse tema, em Brasília. E ele foi consultado na hora das perguntas, seguinte colocação. Divaldo, se você tem um trabalhador na casa espírita que comete uma conduta equivocada, errada, nós devemos chamar a atenção? O que vocês acham, gente? Você acha, Valentim? Deve chamar a atenção ou não? Mas é um trabalhador de casa, gente. Deixa, vai. Ele está perturbado, às vezes, está obsediado. Calma, ele vai passar, vamos dar passe nele. Não pode fazer isso daí? Tem que falar com ele mesmo? Divaldo responde, como sempre, Divaldo é meio duro, né, gente? Fala assim, olha, nós devemos chamar a atenção, sim, orientar. Talvez o irmão não saiba o erro que está praticando. Sim, lógico. De maneira coerente, de maneira amável, carinhosa, não é? Precisa falar, você aqui, você... Não, chame... Eu poderia falar com o irmão, por favor? Leva a um lugar, olha, aconteceu essa conduta, talvez você não tenha observado, mas olha, o resultado dela, aconteceu isso, não é? Então, que tal a gente mudar? Carinhosamente, não precisa falar agressivamente, não. A forma de falar é mais importante que o conteúdo, às vezes, que dá uma força para a pessoa entender, né? Tá bom. E a pessoa que fez a pergunta não se contentou. Mas, Divaldo, e se a pessoa ficar brava? Aí Divaldo ficou bravo mesmo, né? Falou, se a pessoa ficar brava, o problema é dela. Nós não podemos permitir que o mal aconteça por omissão nossa. Nós temos que falar. Então, aí, olha, gente, lição de Divaldo Pereira Franco. Né? Nós temos que falar. A forma de falar, que vamos ser a mais carinhosa e precisa possível. Mas vamos orientar. Tá? É um dever nosso. A segunda omissão diz respeito aos nossos compromissos que nós assumimos da reencarnação que estamos presenciando. Nós não estamos aqui sem planejamento. Gente, ninguém pegou a bolsa e falou assim, quer uma coisa, eu vou reencarnar. Não, tudo uma preparação que demora tempos, anos, alguns séculos, né? Tem que esperar você ter condição para entender o que você errou, tem que esperar você fazer alguns cursos, treinamento para não errar mais, não é? Tem que esperar quem vai ser a sua consorte, né? Ou o seu consorte, né? O seu marido, sua mulher, não é isso? E talvez seja uma reencarnação, tem que esperar alguma coisa. Então, a sua sogra, seu sogro, seu pai, sua mãe, não estão à disposição sua. Eles também têm vida própria. Então tem que esperar todo mundo se organizar, pronto. Agora dá para ir, demorou 2 séculos, agora vamos, hein? Então nasce primeiro a mãe, nasce o pai, nasce a sogra, futura sogra, futuro sogro, depois nasce a consorte ou com azar, não é? Nasce o marido, etc. Pronto,
vai esperando acontecer e preparando o cenário. Isso não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. Soubesse o trabalho que nós damos aos espíritos amigos, não é? Posso citar um exemplo? Acho que tem um tempinho aqui, um minutinho vai fazer. Tem um livro, Os Adotados, não é? Que conta sobre alguns fatores, por que os irmãos não vieram do ventre da própria mãe. Tiveram que fazer um caminho, né? E depois os futuros pais terem que encontrá-lo para trazer lá. Por que isso daí? Porque havia comprometimento entre a mãe e a criança, ou a outra, o pai e a criança, não é? Nós vemos muito isso naquela página maravilhosa do livro Missionários da Luz, a encarnação de Segismundo. Olha lá que fantástica. Tinha um problema entre o pai e o espírito, e isso estava causando um problema tão grande, fluídico, que a mãe estava rejeitando o feto. É aquela gravidez difícil, que a mulher vive chupando limão, né? Vai sempre no hospital, etc. e tal, porque o feto está causando algumas dificuldades. Temos que analisar no que dá. Por isso que a casa espírita é muito bem-vinda nessas situações. O passe fluídico vai atenuar essas diferenciações fluídicas, bem assim, dar a sustentação necessária, quer por reencarnante, não é? Quer por pai e mãe. Então, ambos vão ser beneficiados com o passe amigo, tá bom? Tá certo. E tá aí, olha, nós damos um trabalho porque a espiritualidade tem que saber aonde vai essa criança, com quem vai nascer, aonde vai estar, onde vão estar para que o pai e a mãe consigam ter notícia dela, quando vai acontecer o encontro, como vai ser feita a adoção, que juiz vai ter lá, Olha quantos personagens se envolvem, encarnados. Imagina a espiritualidade falando, Marco, pega a revista, ó, vai aparecer o teu filho aqui. Isso, Marco, olha, ele está em Américo Brasilense, vai lá, eu tenho que pegar a revista aquele dia, ou ligar a televisão naquele momento, tem aquela disposição de você ir. Ah, não, é loucura? Não quero. Eu quero adotar, mas não aqui, não. Quero pegar de fora, etc e tal, não é? Tem que vencer aquela situação que todos os pais têm, né? Ah, eu quero menina, não, eu quero menino. Não, eu quero loira, não, eu quero moreno, com os olhos azuis. Ou seja, ficamos desenhando quem vai ser o nosso filho, não é? Porque quando você vai adotar, digamos, não sei se é facilidade ou infelicidade, há essa possibilidade de você escolher quem vai ser. Então a espiritualidade tem que inspirar você. Ah, você quer uma loira? Mas, olha, aquela menina morena vai ser linda, maravilhosa, vai ser uma menina. É aquela que tem que vir com você. Deu um caminho, fez um atalho, etc. e tal, é aquela lá. Olha que interessante, gente. E a gente não pensa nisso. Mas como trabalho esse pessoal, se nunca falaram nada pra gente, né? E trabalho nesse sentido aí. Então fala. E eu sou exemplo vivo disso, porque na minha casa tem um adotado. Então aconteceu tudo isso daí, e hoje, depois que aconteceu a adoção, eu falei, meu Deus, nós movemos céus e terras para isso acontecer, não é possível. Há coisas que a gente nunca pôde acontecer, naquele dia aconteceu. Situações que o juiz nunca deu, naquele dia ele deu. Então, aconteceu coisas que fugiram completamente da realidade, porque tinha que acontecer daquela forma. Então, uma encarnação difícil, muito difícil, em que a espiritualidade se coloca plenamente para isso realizar. Falei demorei dois. Mas, voltando ao tema, olha como a espiritualidade está nos ajudando, dando as condições para trabalhar. Por que nós não vamos trabalhar a ela? Então, nós assumimos as encarnações. Assumimos o que fazer. Não podemos nos omitir. Não podemos omitir. Alguns de nós assumiram funções essenciais. Juiz, promotor, delegado de polícia, policial, médico, enfermeira, atendente. E outros tantos profissionais. Viemos à Terra para salvar vidas, para ajudar a sociedade a se organizar, para poder dar a educação àqueles que precisam. Nós assumimos suas obrigações. E muitas vezes somos até mal vistos, né? Um conhecido nosso, a filha estava em idade de faculdade, filha, o que você quer fazer? E o pai, já era advogado, né? Esperava, falava assim, pai, quero ser médico, quero ser advogado, né? E a filha do nada fala assim, quero ser professora. Não, vai ser professora não, que isso? Vai apanhar de aluno? Não, vai ganhar um salário de fome? Não. A criatura veio preparada para ser professora, para ensinar espíritos que nada sabiam. É uma função das mais nobres, se não a mais nobre que pode existir. E nós estamos criticando, não, o fator econômico é muito importante, vai ser médico como papai, vai ser advogado como mamãe.
ela veio preparada para ser aquilo que ela tem no seu interior e que Deus possa envolvê-la e que ela seja o melhor profissional naquilo que faz. Assim somos nós, escolhemos reencarnações e chega na hora, nos omitimos. Não cumprimos aquilo que viemos para realizar. Não cumprimos aquilo que programamos e prometemos realizar. E aí fala, e nós podemos imaginar o que seria do mundo sem Irmã Dulce, sem Madre Teresa de Calcutá, sem Divaldo, sem Chico, sem Gandhi. Como seria o mundo sem essas pessoas que prometeram e cumpriram aquilo que havia planejado? Então nós devemos ter essa força de vontade de ser o melhor naquilo que escolhemos, meus irmãos. Outra omissão muito comum é julgar que cabe ao outro fazer aquilo que é a nossa parte. Não nós aqui, né? O pessoal que não veio lá fora, não é isso? Eles acham que realmente não vão fazer nada porque cabe uma outra pessoa. A gente até sabe o nome dessas pessoas, né? É o governo federal, o governo estadual, é o prefeito, né? O vereador, é o deputado. Eles têm que fazer, nós não. Eles têm que fazer. Cabe a eles, não é? Nesse caso aí, nós temos uma história muito interessante de um pastor alemão, luterano, que se envolveu com o nazismo. Ele adorava o nazismo, mas achava que o nazismo ia devolver ao mundo a estabilidade que tem feito. E mais ainda, então ele ficava fazendo apologia ao nazismo através da sua batina, né, até ele ser preso. Foi preso pelo nazismo, foi mandado por um campo de concentração, ficou 7 anos, depois mais 2 anos na cadeia, depois, aí o nazismo acabou a Segunda Guerra, né? Ele foi liberto e continuou pregando agora contra o nazismo. Ele foi uma voz muito atuante, não é? Seu nome, Martin Niemöller. Ele nasceu em 1892 e morreu em 1984. O que ele fez? Ele escreveu um poema. Ele pegou um poema chamado E Não Sobrou Ninguém, de um poeta russo chamado Vladimir Mayakovsky. E ele trocou a letra. Ele escreveu a história dele no poema. Olha que interessante. Ó. Quando os nazistas prenderam os comunistas, eu não protestei. Afinal, eu não era comunista. Quando eles levaram os sociais-democratas, eu não protestei. Eu não era social-democrata. Quando eles levaram os sindicalistas, eu não protestei. Eu não era sindicalista. Quando eles me prenderam, não tinha ninguém para protestar. As nossas omissões, há momentos que se voltam contra nós mesmos. Então devemos ver, aquilo que você não faz hoje, talvez amanhã vai repercutir no seu próprio ser. É por isso que nós não podemos nos omitir. Não podemos nos omitir, não é isso? Um outro detalhe muito interessante, uma outra omissão, também que existe muito comum quando você vai falar com as pessoas, é que você é muito insignificante. Se eu fizer ou não fizer nada, não vai mudar em nada o mundo. Quem sou eu? Um grão de areia no oceano. Já ouviram essa frase? Um grão de areia no oceano? Só um grão de areia, não vai mudar em nada. Para essas situações, nós temos uma visão de Chico Xavier muito interessante. Nosso querido Chico falava o seguinte: olha, nenhuma atitude no bem é insignificante. As grandes árvores nascem de minúsculas sementes. Não importa a conduta sua, importa o seu resultado. Há uma fábula muito importante também, citada em livros de crianças, muitas vezes, né? Em que um senhor já idoso vê uma criança no mar e a água do mar trazia estrelas do mar, não é? Aqueles digamos assim, vou falar que é répteis, né? Mas aqueles seres que vivem na água, aí que a onda trazia com muita velocidade, trazia e elas ficavam ali na areia e com calor morreriam, não é? E essa criança em tenra idade pegava as estrelas do mar e jogava para o mar novamente. Então vinha a onda, trazia, ela jogava, vinha, jogava, vinha, jogava. E aí o senhor perguntou, mas olha, menino, o que você está fazendo? Você não está vendo? Eu estou devolvendo a estrela do mar para a sua casa. Ele olhou assim para o menino e falou, menino, mas você deve estar ficando louco. Olha quantas estrelas do mar que estão aqui. Você vai conseguir fazer isso com todas? Aí a onda traz mais uma, ele pega uma, joga, pensa um pouquinho e falou,
Olha, mas para essa que eu joguei, eu fiz a diferença. Para essa que eu atendi, eu fiz a diferença. Para aquilo que nós fizemos, nós fazemos a diferença. Então, pensar que é muito pequeno é algo que não deve passar para a nossa cabeça. Não importa o tamanho da sua atitude, da sua conduta. O que importa é o resultado. Se seja uma criança, 2, 3 ou uma cidade toda, não importa, a conduta é a mesma. Fazer o bem. Se todos nós fizermos uma pequena parte, a soma de todos transforma a humanidade. Então não devemos deixar de se omitir por pensarmos que nós somos pequenos, não é isso? E a última que nós trazemos aqui, já no apagar do horário, é omissão porque julgamos que já fizemos tudo o que está ao nosso alcance. Olha, eu já faço isso, já pago meu dízimo para algumas igrejas, já faço minha doação para outras, né? Eu já vendo pizza, eu já ajudo no orfanato, já contribuo aqui, não preciso fazer mais nada. Tá? De vez em quando a gente recebe um telefonema em casa, né, da LBV ou de algumas ONGs aí, de câncer, de como, escuta, o senhor poder contribuir, etc e tal, a gente fala o quê? Olha, já faço aqui, a vida está difícil, tá, etc e tal, tá bom. Mas será que você não podia fazer nada mais que isso? E para isso trouxemos um fato verídico, e com isso nós encerramos a nossa exposição. Aconteceu na cidade de Phoenix, no Arizona, Estados Unidos da América, muitos anos atrás. Uma mãe vê o filho de apenas 6 anos na cama, com leucemia em estado terminal. O diagnóstico que ela recebe dos médicos é que ele tem alguns dias de vida. O coração da mãe, uma jovem de 26 anos, aperta ainda mais, mas ela quer fazer o melhor para o seu filho. Ela mentaliza e parece que uma ideia nasce da sua mente e ela põe para fora. Billy, você já pensou no que você quer ser quando crescer, meu filho? Você tem um sonho para realizar? Imagine a dor dessa mãe falando isso, sabendo que o filho talvez desencarnaria na manhã seguinte. Mas ela queria dar esperança a essa criança. As mães têm isso. O coração fala mais alto. E onde a gente não vê nada, a mãe consegue ver horizontes. E ela falou para o filho isso. O filho pega e fala, mãe, eu sempre quis ser um bombeiro. Como eu gostaria de ser bombeiro. A mãe fala, vamos ver o que é possível. Naquele mesmo dia, ela sai do hospital, dirige-se ao corpo de bombeiro da cidade de Phoenix e é atendida por um capitão muito bom, muito diferenciado, o capitão Bob. Ela senta e mostra o caso, fala, meu filho tem poucos dias, poucas horas de vida, será que o senhor não poderia deixar ele dar uma volta no caminhão do bombeiro, ou em um quarteirão do hospital? Ele já ficaria tão feliz. Bob era diferente. Nós podemos fazer mais do que isso. Se a senhora na quarta-feira, às 7 horas da manhã, permitir, nós vamos buscá-lo, ele vai ser um bombeiro honorário no dia todo. Vai atender as chamadas conosco, vai participar dos treinamentos conosco, vai se alimentar conosco. E digo mais, se a senhora não trouxer as medidas amanhã, a gente manda fazer todo o fardamento dele. É feito aqui mesmo na cidade. A mãe estava jubilosa. Sim, claro, entregou as medidas, falou, concordou, e na quarta-feira, às 7 horas da manhã, uma viatura do bombeiro vai até o hospital, tira a Billy da cama, coloca o fardamento todo, o traz para o caminhão e ele sai em direção ao corpo de bombeiros local. Billy estava feliz. Era o sonho realizado andar no caminhão do corpo de bombeiro. Mas mais coisas felizes aconteciam. Ele almoçou com os valorosos policiais do fogo e foi atender 3 chamadas naquele dia. Ele foi nas 3. Na primeira no caminhão da escada Magiros, no segundo na ambulância do paramédico e na terceira com o carro do comandante Bob, o capitão. Ele estava realizado. Chegou-se, devolveram ao hospital, tiraram o fardamento, puseram na cama. Ele estava feliz que não conseguia se contentar. E graças a essa atitude que Bob propiciou, Billy viveu 3 meses a mais de vida. 3 meses.
Numa noite, os sinais vitais de Billy estão caindo. O coração já não consegue bater com o mesmo ímpeto, a pressão começa a baixar, a respiração está ofegante. Uma enfermeira de plantão começa a chamar a família. Venham. Talvez seja o último suspiro de Billy. E a enfermeira lembrou do corpo de bombeiro que havia cuidado de Billy. Telefonou, foi atendido pelo Capitão Bob. Olha, Billy, o senhor conhece? Claro, claro. Então, ele está partindo. Será que não podia designar um policial para estar aqui nesse momento tão doloroso? Mas Bob era diferente. Nós podemos fazer mais do que isso. Por favor, dentro de 5 minutos, 2 viaturas do Corpo de Bombeiros irão aí com a sirene ligada. Fale no serviço de som que não é nenhum incêndio. É apenas o Corpo de Bombeiro da cidade indo visitar mais uma vez um dos seus mais ilustres soldados. Dentro de 5 minutos, a ambulância com luzes acesas e o carro de bombeiro passam em quarto da cidade. A janela de Billy já está aberta, a escada Magiros chega até lá e 16 bombeiros sobem e entram no quarto. Abraçam, beijam e falam para Billy o quanto ele é importante para aquele corpo de soldados, aquela agremiação. Billy está feliz novamente. Olha para o comandante Bob e fala: chefe, eu sou mesmo um bom bombeiro? E Bob fala: o melhor que já conheci. Feito isso, os olhos começam a fechar, ele tomba a cabeça e termina mais uma reencarnação. Nós podemos fazer mais do que estamos fazendo. Sem sombra de dúvida que nós podemos fazer o bem em todos os momentos. Há pessoas na vida que se dedicam de corpo e alma a servir o bem, a fazer o melhor. Nós devemos isso para a terra, servir. Disse Jesus: quem quiser ser o maior na face da terra, que seja aquele que mais sirva. Essa é a lição que a doutrina espírita vem nos trazer. Servir. Servir ao bem, evitar o mal e não se omitir de maneira nenhuma. Obrigado, meus irmãos, pela paciência em nos ouvir. Que Jesus abençoe a todos.